Vamos lá para o segundo bloco, vamos seguir, nós paramos no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos agora para o artigo 241. Lembrando, tá pessoal, lembrando que nós estamos abordando efetivamente o Estatuto da Criança e do Adolescente e mais propriamente dito, os crimes contidos nesse Estatuto. Nós estamos abordando não o contexto do Estatuto da Criança e do Adolescente em si, nós estamos analisando os crimes que estão no bojo desse artigo, desse Estatuto. O Estatuto traz várias demandas, do direito, do menor, etc. Nosso foco aqui é crimes, tá bom? Seguindo, artigo 241, o que diz lá? Venda ou exposição à venda de material de cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Artigo 241. Então, o crime de vender ou expor material de cena de sexo de crianças e adolescentes tem a pena de 4 a 8 anos, a mesma pena do artigo 240, e multa. E aí as ramificações do 241 nos apresentam algumas observações interessantes. São elas, tá? Então, vender ou expor à venda. Vender, oferecer ou expor à venda. Por que tem diferença? Tem o cara que vende e o outro que traz e deixa para vender. Então, parece a mesma coisa, mas no contexto criminal desta questão, não é. As duas são passíveis de enquadramento no 241. Tá? 241, a linha A, diz essa questão. Então, a oferta, a distribuição do material em troca de alguma coisa, de valores, vender ou colocar à venda, conforme 241A, tá? A pena, aí nesse caso, passa a ser de 3 a 6 anos e multa. Tá? Ainda no 241, a linha A, agora a linha A, parágrafo 1º, artigo 241 do ECA, a linha A, parágrafo 1º, diz o seguinte: nas mesmas penas incorre quem? Armazena as fotografias e cenas de imagem que tratam esse artigo, ou seja, quem armazena, quem guarda no computador. Eu não mostrei para ninguém, eu não divulguei, eu não mandei por e-mail, mas no meu computador está cheio dessas porcarias. Tá? Então, o fato de eu armazenar, por exemplo, no computador, enquadra no 241, a linha A, parágrafo 1º. A linha B, a opção B, o acesso por rede de computador das fotografias, cenas e imagens. Quem acessa, quem está acessando. Eu estou abrindo, eu não guardei, mas eu recebi, estou abrindo aqui, olhando tudo de que maneira, analisando. Me enquadra no 241, a linha A, parágrafo 1º também, como sim sujeito ativo desse crime, tá? De que faz a questão da venda ou exposição de material de cena de sexo explícito a criança e adolescente. 241, a linha A, parágrafo 2º, diz o quê? Condição objetiva de punibilidade. Traz lá, são puníveis quando o responsável legal pela prestação de serviço oficialmente notificado. O que acontece? Quando o responsável são oficialmente notificados, tá, ele tem que deixar imediatamente de oferecer aquelas imagens. Estão armazenadas no meu computador, na minha rede de contatos. A partir do momento que eu sou notificado, eu tenho que imediatamente deixar de habilitar esse conteúdo. Em eu não deixando, eu me enquadro, tá, na condição objetiva de punibilidade, artigo 241, a linha A, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda no 241, veja que esse sim é denso também. A linha B diz o seguinte: adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro. Adquirir, possuir ou armazenar, tá, por qualquer meio, fotografia ou vídeo, ou qualquer destes que tenha forma de registro que envolvam cenas ou imagens de criança e adolescente. Tá? Então, nesse caso da B, nos traz a questão de tu adquirir, que faz sintonia com a linha A. Tá? Mas nós temos que ver que essa condição nos dá a diferenciação quando ele caminha para um lado menos grave. Por quê? Na sequência vem o seguinte: artigo 241, a linha B, parágrafo 1º, fala das possibilidades de diminuição da pena. Ou seja, o camarada cometeu o crime, cometeu. Mas existe possibilidade, professor, de diminuir a pena? Existe. Quando? Vamos lá. O que diz lá? A pena é diminuída em 1/3 se for de pequena quantidade de material. Vamos supor, pegaram o cara com uma foto de uma criança. Tá? Uma criança lá numa cena, uma foto. Tá? Se tu comparar o cara com uma foto com o cara que tem um computador cheio, que tem vários e vários CDs gravados, vocês podem perguntar, mas é crime igual? É crime, mas a densidade do crime cometido é diferente. Nós não podemos considerar igual os desiguais, ou os que têm conduta desiguais. Tá? Repito, vai ser punido conforme o artigo? Vai ser, mas conforme o artigo 241, a linha B, parágrafo 1º, ele pode ter a sua pena reduzida em até 1/3 se efetivamente ele teve quase que nada, foi apenas uma mínima coisa.
Tá? Então, por que isso? O legislador visa beneficiar o réu que foi o réu ocasional, aquele que foi um erro, foi surpreendido, sabe? Não era um pedófilo oficial, nada assim. Então, é nesse caso que a pena pode ser de 1 a 4 anos. Veja que é uma redução interessante, né? De 1 a 4 anos para aquela pena mais pesada que é inicialmente falada, ok? Bom, 241B diz lá, adquirir, possuir ou armazenar qualquer forma de fotografia, vídeo ou outra forma de registro. Vejam que todas as alíneas do artigo 241 falam da chamada mesma coisa. Adquirir, possuir, armazenar as imagens, qualquer coisa que envolva criança e adolescente, tá bom? Só que muda na sequência, por quê? O 241B aborda a seguinte, causas excludentes de ilicitude. 241B, parágrafo 2º. O que diz lá? A posse ou armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes. Quando vai ser a exclusão da ilicitude? Quando vai se excluir a possibilidade de punição? Quando o agente estiver portando aquele material com a finalidade de comunicar aos agentes. Eu descobri, peguei e vou entregar para as autoridades. Estou transportando, levando para a delegacia. E sou pego no caminho. Alguém, por engano. Então, eu em provando isso, eu vou ter excluído vai se excluir meu ato de ilicitude. Porque eu estou tentando fazer uma ação benéfica, positiva. Ocorre que no meio do caminho, por uma má interpretação ou acaso do destino, eu sou interceptado, me encontro com esse material pornográfico envolvendo menores e adolescentes e eu sou encaminhado para prestar esclarecimentos. Em eu tendo em configuração central e final provado que eu me enquadro no 241, a linha B, parágrafo 2º, eu posso sim me enquadrar na causa excludente de ilicitude, portanto vir a ser totalmente isentado de punibilidade. Tá, ok? Bom, seguindo ainda. Segue uma observação importante, pessoal, quando a gente falar agora do 241C. Segue ainda, nós fechamos o 241B, agora vamos para o 241C, que diz o seguinte, simulação, montagem ou modificação de material pornográfico. É um material que existe e que um agente, sujeito ativo, simula ele, monta, faz montagem com cenas, com fotos, etc. Esse contexto criminal, essa ação ativa, tá, se enquadra no artigo 241, a linha C, que diz o seguinte, simular a participação de criança ou adolescente em cenas de sexo, tá? Por meio de adulteração, falsificação, montagem. Ou seja, na verdade, aquela criança não está praticando, não está envolvida diretamente na cena de sexo. As imagens foram montadas, ludibriadas, falsificadas, e aquela criança passa por essa trucagem, como chama, por essa falsificação, a integrar aquela cena lamentável de sexo. Tá? E aquela criança passa a integrar por um truque de imagem, por uma montagem. Para quê? Para que posteriormente esse material seja utilizado por pedófilos. Esse crime, essa conduta do artigo 241, linha C, traz intrinsecamente a possibilidade de pena de 1 a 3 anos e multa. Então, aquela questão de montagem de fotos, de material gráfico, de material de vídeo envolvendo criança e adolescente, inserindo ela nessa cena que até então não estava, é passível de pena de 1 a 3 anos e multa. Tá? Bom, e o artigo 241, finalizando ele quase, esse aí é cumprido. 241, a linha D, aliciar, assediar ou constranger criança para a prática de ato libidinoso. Aliciar, assediar ou constranger. 3 visões possíveis, tá? Ou até mais de uma no mesmo ato. A constranger criança para que ela venha praticar ato libidinoso. Artigo 241, a linha D. O que nos interessa abordar nessa parte? A gente que alicia, que atrai a criança para aliciar, sediar, fica importunando, tá? Ou vai induzindo ela a ela acabar cedendo à pressão para que haja o ato libidinoso. Tá? Por uso de meio de comunicação, aquela questão da internet. Lembra aqueles casos que dá na mídia? O cara eu finge ser uma pessoa da mesma idade, vamos se encontrar no shopping, né? Fica assediando, iludindo, pressionando, vamos lá, não fala nada pro teu pai. Aí a criança vai lá e ele começa a fomentar o ato libidinoso. Tá? Então, o cara se utiliza da rede de computador, da internet, para atrair a criança ou adolescente para daí se efetivar o ato em específico. Isso está no artigo 241, a linha B. E a pena qual é para esse crime? A pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. 1 a 3 anos e multa. Tá bom? Pessoal, o artigo 241D, para fechar agora a última parte dele. Figuras equiparadas, ou seja, as figuras que se equiparam a aliciar, assediar ou constranger via rede mundial de computadores, tá? Ou qualquer meio de comunicação similar a jovens, crianças, adolescentes.
facilitar ou induzir o acesso ao material de cenas de sexo. Tá? Ou seja, eu facilito que as crianças tenham acesso a esse material para que ela comece a olhar e eu consiga de alguma maneira entrar nesse meandro com eles para tentar trazê-los para a possível ou para o possível abuso, ok? Ou induzir a criança a se exibir de forma pornográfica. O cara que fica do lado de cada webcam, dizendo, eu sou teu coleguinha, eu também tenho 8 anos, eu tenho 10, mostra, tira a roupa, te mostra para mim que eu me mostro para ti. Só que a criança se mostra e tu nunca te mostra, porque tu não pode, tu é o maior, né? Então tu fica nesse meandro de ilusão, fazendo que a criança venha a ser vítima desse crime. Isso está no artigo 241, a linha D, ou seja, são crimes que têm a mesma pena do crime base, que é aliciar, assediar, constranger criança à prática de ato libidinoso. Ok, pessoal? Então, fechamos, até o próximo bloco.